Uma semana antes do exame intermediário, Drain, ajudando Julia com sua lição de casa, estava interessada na tarefa de Efrene na mesa da sala do clube. Ele estava em uma queda com sua própria tese e pensou em dar uma mão a seu júnior, proporcionaria algumas informações. No entanto, ele não podia nem usar o trabalho dela como referência. Impulsionado pelo desespero, ele verificou a tarefa de Efrene enquanto Julia estava no banheiro. O que ele viu fez se sentir como a eletricidade percorrida em sua mente. Eventualmente, Drain tomou a ideia de Efrene como sua. No entanto, parece que você não sabe, então vou seguir em frente e até fazer um favor ao fazer perguntas mais fáceis. Agora, aquela mágica que você acabou de se manifestar, preservação de incêndio. Decullen reproduziu o feitiço de Drain. No entanto, um olhar seria suficiente para deduzir que sua bola de fogo estava muito mais densa. Você tem certeza de que essa mágica nunca será distorcida debaixo d'água. Não importa a altitude, o mesmo se aplica quando estiver no subsolo. Sim, sim, isso está certo. Drain reuniu seus sentidos e respondeu. Ele não teve tempo suficiente para compreender completamente a tese de Efrene, mas ele entendeu até certo ponto. Se sim, então me diga, o que torna isso possível? A bola de fogo que Drain descreveu em sua tese aumentou no ar. Decullen já havia determinado seu núcleo. Qual circuito desta técnica causa o efeito preservação? Isso é. Ele estava sem palavras. Seu professor acabou de encará-lo, seu silêncio furioso por toda a área como ventos impiedosos. Não importa quanto tempo ele esperou, a defesa não pôde responder. Em pouco tempo, o tom gelado de Decullen envolveu o edifício. Posso fazer centenas de perguntas derivadas deste artigo. O olhar do professor o fez se sentir patético, seus lábios distorcidos cheios de desprezo ainda mais. Suas próximas palavras apenas humilharam ainda mais. Mas você nem consegue responder aos mais fáceis deles. Você pode chamar isso de sua tese a esse ritmo. Drain apertou os dentes, sentindo sua raiva subindo de profundidade dentro dele. Enquanto ele estava prestes a gritar, Decullen continuou, interrompendo: Vou terminar minha declaração, deixando você com o pior grito que você já fará. Ele segurou o papel da defesa em uma mão. Tente novamente, por conta própria. O jornal pegou fogo e logo foi reduzido a cinzas enquanto vibrava, quase como se estivesse tentando se libertar. A cena causou uma pequena comoção entre o público. Até os olhos de Sylvia se arregalaram devido ao que ela testemunhou. Drain não poderia dizer nada. Agora drenado de toda a força que ele possuía para responder, ele apenas soltou uma risada amarga. Decullen sabia. Tudo. O examinador pisou no palco, deixando nada além de um forte silêncio. Aquele louco. Ninguém seria capaz de responder se ele os pressionar tanto. Enfurecido, Julia murmurou. O efeneno também se sentiu da mesma maneira, mas algo parecia estranho nisso. O segundo mago. O anfitrião também gaguejou, aparentemente surpreso. Ainda restavam 22 assistentes que precisavam ser avaliados públicos. Por favor, fique quieto. Mágico do quarto ano, Solda Malone. Por favor, suba ao palco. O próximo mago apareceu, já parecendo aterrorizado. Ele ficou pálido e estava tremendo, parecendo que ele iria pular sua vez se fosse possível. Eu sou M. Malone, um mago classificado por Solda. Minha tese é sobre... Ele logo explicou sua tese, e desta vez também, Decullen ouviu com cuidado e fez perguntas sobre o núcleo de sua pesquisa. A razão pela qual eu defino essa mágica como parte da série de controle é... Malone respondeu com sucesso a todas as perguntas do professor, apesar de gaguejar. Depois de alguns minutos, Decullen assentiu, aparentemente satisfeito. Isso é suficiente. Desde que ele viu de perto como o apresentador antes dele pegou sua tese, ele se curvou, sentindo-se muito afortunado. Obrigado. Assim que as defesas terminaram, cheguei ao meu escritório particular. Allen entrou na sala pouco depois de chegar, carregando alguns documentos em uma mão. Ele parecia encantado. Professor, eu selecionei cuidadosamente o melhor deles. Eles? Sim, os Wizards que querem estar sob seu comando. Deixe a lista e retorne. Como você deseja.
Allen colocou os documentos na minha mesa e deixou o meu escritório. Eu passei pelos papéis. Backing, Graf, nenhum deles era notável ou famoso. Pelo contrário, todos eles não seriam capazes de continuar estudando aqui, a menos que eu os levasse embaixo da minha asa. Devo usá-los como trabalhadores. Quando eu estava prestes a colocar a lista, eu senti uma pequena vibração em mim. Era o mármore de cristal. Eu imbui com mana, estabelecendo comunicação. Logo ouvi uma voz vindo dela. Você está aí? Fale, minha irmã. Charlotte ficou em silêncio, fazendo-me pensar que ela pensou por um momento. Depois de soltar um suspiro pesado, ela falou com uma voz seca e rachada. Temos que sair agora. Não há tempo. Eu vejo. Eu peguei um mapa imediatamente. Há muito que eu investigava todas as rotas possíveis que eles poderiam seguir. Siga minhas instruções. O que você quer dizer? Atravesse o Krebs Canyon. Você está falando sério? Krebs Canyon era uma estrada abandonada que não era de propriedade de nenhum país. Também estava enxameando com magia escura, tornando-a extremamente perigosa. Não foi diferente de carregar de cabeça contra os maiores horrores do mundo, mas foi a única saída de Charlotte. É um atalho para o Principado de Yuren. Ninguém o possui, por isso não causará conflitos diplomáticos com o réu. Eu sei. Eu considerei isso, mas eu vou te guiar eu mesmo. O Krebs Canyon não estava longe de Adekan. Levaria apenas cerca de 3 a 4 horas para alcançar a cavalo. Eu tinha a última opinião sobre onde o MT do mago seria mantido. Portanto, se eu montasse o MT para se sobrepor ao dia em que Charlotte e a princesa Mário retornariam ao seu reino, seria capaz de cobrir com segurança toda a distância sem perder tempo. Você estará pessoalmente conosco? Isso mesmo. Ouvi dizer que o reino de Reu atacou em Berst. Eu franzamos a testa. Eles foram os que estavam por trás desse ataque. Eu não sabia a informação que Charlotte sabia. Minha rede de inteligência claramente precisava ser renovada, ampliada e reforçada. O ataque deles faz com que você os odeie tanto que você não pode se impedir de retaliar? Charlotte. O quê? Sou uma pessoa extremamente política. Além disso, quando se trata de assuntos envolvendo inteligência ou discernimento, você sabe que sou muito melhor do que você. O que você acabou de me dizer. Você ficou preso. Quero que sua princesa viva e traga os lucros da minha família e da minha propriedade. Não estou fazendo favor a você. Este é um acordo de negócios, porque você está envolvendo seus sentimentos pessoais. Você é tolo. O tom ardente de Charlotte me irritou. Eu não tinha certeza se era uma boa resposta, mas pelo menos ela respondeu com uma voz mais segura. Eu entendo. Se você cumprir seu dever com a princesa com sucesso, faremos algum favor. É um acordo. Então, onde vamos te encontrar? Na entrada de Krebs? Sim. Se você não consegue nem chegar lá, não faz sentido, já que você não será capaz de sobreviver à jornada que se seguiria. Tudo bem. Espero que suas habilidades sejam tão nítidas quanto suas palavras. Nossa conversa terminou aí. Sentado na minha cadeira, murmurei. Devo usar isso como uma oportunidade para testá-lo? O Krebs Canyon era uma área perigosa. Isso não poderia ser negado. Era tão fortemente cheio de magia escura que estava perto de ser um covil de demônios ou uma masmorra. Os demônios frequentemente apareciam lá quando não tinham nada melhor para fazer. No entanto, Elotline. Classificação, linhagem, descrição. O poder dessa linhagem é desencadeado ao punir o diabo. Conga os descendentes da Yucline a usar sua mana para purificar áreas com demônios ou forte concentração de magia escura. A qualidade da mana purificada é aumentada em um estágio. Minha linhagem usou a energia do diabo ou a magia escura não purificada como sua própria fonte de energia. Em lugares cheios de tanta magia escura, os seres humanos achariam difícil até respirar. Yucline levantou todas as restrições à minha mana. Portanto, áreas como Krebs não eram diferentes de serem o território da família Yucline. Eu até me lembro com precisão de sua rota. Isso tornou minha decisão de seguir o caminho do Canyon ainda mais solidificado. Eu limpei assim no jogo também. Talvez Charlotte já tivesse Krebs no fundo de sua mente.
A porta se abriu imediatamente. Para minha surpresa, Zait apareceu, empurrando seu enorme corpo pela porta. Professor Decullen. Senhor Zait, o que o traz aqui? Vamos jantar esta noite. Ele sorriu. Eu olhei para o relógio. 15 horas. Foi um pouco cedo para o jantar. Eu definitivamente deveria organizar uma refeição uma vez por mês. Você não vê Julie hoje em dia, certo? Vamos à sua frente para se preparar. Certifique-se de levar minha irmã com você. Havia uma certa dúvida no olhar e voz de Zait. Seu físico era como um urso, mas seus olhos eram como uma raposa. 18 horas. Incapaz de resistir à persistência de Zait, Julie se preparou para sair da mansão para o jantar. A partir de hoje, estarei aqui mensalmente para observar seu progresso. Essas eram as palavras de seu irmão. Ela suspirou enquanto vestia a armadura e a capa, depois olhou para si mesma no espelho. Seu cansaço era evidente em seu rosto. Devido à investigação do caso de Veron sobreposta à pesada carga de trabalho trazida pela morte do imperador, ela nem teve uma hora para descansar hoje em dia. 2 semanas passaram, com sua agenda sendo tão caótica. Ela não queria fazer verificações de antecedentes, recorrer a uma guilda de ladrões, ou mesmo comissionar a guilda de um aventureiro. Por isso, ela carregava o fardo sozinho. Um criado falou com uma batida. Meu senhor, é hora. Julie saiu. Ela só ia andar de cavalo, mas um carro brilhante já estava se aproximando do outro lado da mansão. Ajustando-se, ela já sabia quem era. Decullen. Uma de suas portas se abriu quando parou na frente dela. Entrem. Por acaso, Lord Zait lhe disse. Ele suspeita do nosso relacionamento. Entrem. Julia sentiu hesitante e entrou no carro depois de se despedir de seus servos. Eles saíram imediatamente. Enquanto os dois se afundavam em silêncio constrangedor, ela se perguntou se o mês que prometera já havia passado. Olhando pela janela, Decullen quebrou o gelo. Você ainda está investigando o caso. Ela não respondeu. Ele olhou para ela enquanto continuava. É melhor se você não estiver. Você está se machucando. Está tudo bem. Ela o cortou firmemente, expressando sua clara rejeição à sua noção. Decullen não continuou. Estava em silêncio. Seu carro de luxo se moveu pela estrada cuidadosamente pavimentada silenciosamente. Era calmo e confortável. Você é bastante frustrante, Julie. Ele falou novamente como se uma memória tivesse atravessado sua mente. Ela não respondeu. Não importa quanto tempo ele esperou. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Julie estava com os olhos fechados, com a cintura na vertical e as 2 mãos descansando modestamente em cima de seus joelhos. Ela adormeceu, incapaz de superar sua fadiga. Decullen sorriu e, percebendo que seus cabelos desgrenhados estavam prestes a entrar em sua boca, estenderam a mão para movê-lo. Ele então beliscou sua bochecha levemente fora de impulso. Estava macio. Ela balançou de um lado para o outro quando eles caminhavam para o local. Embora estivesse um pouco tarde, ele pegou um livro de sua pasta. Nenhuma palavra se registrou em sua mente, mas ele girou as páginas. Pouco tempo depois, ele falou com seu motorista. Ouvi dizer que levará cerca de 1/4 de dia para chegar lá. Sim, senhor, eu entendo. Graças ao raciocínio rápido de seu motorista, o carro circulou a mesma estrada repetidamente. Mesmo depois de 1 hora, já se passará desde a hora acordada para a nomeação, que era 19 horas. Ele alternou entre ler seu livro e olhar para Julie. Depois de um tempo, ele olhou para o relógio. 21 horas. O ritmo do tempo hoje foi surpreendentemente rápido, quase como se estivesse faltando alguns de seus fragmentos. Já eram 22 horas quando Julie acordou do sono. Olhando em volta com os olhos ainda caídos, ela logo ficou assustada com a vista do lado de fora da janela do carro, fazendo-a pular como uma primavera. Oh, você está acordado. Está escuro? Já é tarde. Decullen explicou a situação enquanto se agarrava à janela. Ele puxou o relógio de bolso e o carro parou ao mesmo tempo. Seu motorista saiu como se houvesse algo errado com o veículo. São 10h30. Nossa consulta de jantar provavelmente terminou há muito tempo, tornando esse evento a primeira promessa que já quebrei. Por que?
Você não me acordou. É melhor estar ausente juntos do que assistir a um jantar estranho de qualquer maneira. Isso também apagará suas suspeitas com muito mais eficiência. Julie corou ao perceber o que ele quis dizer. Ele continuou olhando para ela, seus olhos engolidos pela sinceridade. Julie. Sim. Agora que penso nisso, nosso contrato está muito atrasado. Seus olhos se arregalaram como um cervo olhando para os faróis. Provavelmente não vai durar mais de um ano com a suspeita de Zayt. Você deve se tornar o cavaleiro do Guardião dentro desse período. Você terá 30 anos no próximo ano, então seria o mais novo para alcançar essa posição na história do Império. Decullen estendeu a mão e arrumou o cabelo de Julie, que ficou bagunçado enquanto ela dormia. Ela não rejeitou os avanços dele. Mais do que seu toque, as emoções em sua voz eram muito mais fortes. Se você não pode se tornar o cavaleiro do Guardião dentro desse tempo, talvez tenhamos que nos casar, afinal. Então, não fique preso em um só lugar. Ela encontrou os olhos dele sem dizer uma palavra, dedicando-se a pensar em suas palavras. Logo, ela fez a pergunta sobre a qual era duvidosa. Por quê? Por que você está me mostrando como você se sente? Existem mais mulheres bonitas por aí do que eu. Existem mulheres por aí que não apenas sabem usar espadas, mas também são lindas, não sucadoras e flexíveis, ao contrário de mim. Ele olhou pela janela, fazendo com que o luar enchesse seus olhos azuis. Julie. Sua voz parecia serena e edificante. Eu absolutamente detesto conceitos sem sentido, como destino e horóscopos. No entanto, há momentos em que sinto que algo que não posso resistir definitivamente existe. Decullen olhou para a lua no céu. Isso é quem você é para mim. Julie entendeu o que ele quis dizer, mas, ao mesmo tempo, ela estava duvidosa. O velho Decullen nunca diria essas palavras. É assim mesmo. O que mudou isso tanto? Decullen falou novamente. É por isso que seria benéfico para nós dois ficarmos o mais longe possível um do outro. Dessa forma, eu não voltaria ao meu antigo eu. Ele se inclinou, pensando que ele estava prestes a fazer algo. Seu corpo assustado, endurecido e instintivamente assumiu uma posição de contra-ataque. Decullen abriu a porta. Tenha uma boa noite de descanso. Eu estava ausente da refeição, o que significa que Zayt provavelmente ainda está procurando por mim. Ela olhou para ele em silêncio. Obtenha. Ok, tome cuidado. Ela assentiu e pegou o carro. Um vento fresco passou por ela. Ela não sabia o quanto ela dormia, mas o mundo havia se tornado mais escuro e seu coração mais calmo. Ela foi largada perto da mansão deles. Ah, você terminou. O motorista voltou para o carro e eles partiram logo depois. Julie olhou para Decullen através do espelho retrovisor por um momento antes de ir para casa. Ah, meu senhor, você está aqui. Os servos da sala a cumprimentaram. Ela respondeu com um sorriso fraco. Estou com muita fome. Você pode preparar o jantar. Ah, sim, claro. Os servos se moveram ocupados. Foi a primeira vez em quase 2 semanas que ela pediu uma refeição na mansão, então eles fizeram tudo o que podiam para cozinhar a melhor refeição para ela. Julie comeu comida deliciosa e dormiu bem naquela noite. Depois de tanto tempo, ela finalmente conseguiu deitar na cama sem pensar em trabalho. Suas palavras continuavam surgindo em sua mente, no entanto, há momentos em que sinto que algo que não posso resistir definitivamente existe. Ela pensou que não teria pesadelos naquela noite. Devemos continuar um pouco mais longe. Roy perguntou. Eu balancei minha cabeça. Vamos para casa. Entendi. Suspirei com um sorriso e depois risei. Eu pensei que deveria ficar longe de Julie a partir de agora. Quanto mais tempo passaria, mais eu adoraria todos os aspectos dela. Claro, ficar longe dela seria difícil. Foi por isso que ela teve que se tornar um cavaleiro guardião. Dessa forma, ela mantinha a distância de mim mesma. Chegamos. Bom trabalho. Eu recebi a mansão. No caminho do jardim, em cima de algum arbusto, um falcão estava olhando para mim. As montanhas Doton correram ao longo dos arredores do sul do Império. Na estrada subida de sua densa floresta, Charlotte viajou com Malho.
Qualquer um pode ter mana, mas sua qualidade e quantidade acumulada variam de pessoa para pessoa. É por isso que a qualidade da mana pode teoricamente ser dividida em 10 classes diferentes. A princesa do Palácio Real tinha muitas coisas que ela estava curiosa. Felizmente, seu cavaleiro respondeu alegremente suas perguntas com sinceridade. A mana de uma pessoa comum cai sobre a classe 9 ou 10. Um pouco melhor do que isso, e eles estariam na classe 8. As pessoas pertencentes à classe 7 e acima podem tentar ser um cavaleiro ou um mago. Aqueles que se enquadram na classe 6 podem se tornar um professor de magia ou mesmo um cavaleiro guardião, dependendo de seus antecedentes e personalidade. Ah, eu vejo. Interessante como você mede a classe. Então, posso também ter a qualidade da minha mana identificada. Eles estavam andando por 2 dias e noites sem um intervalo. O vigor inabalável de Malho fez Charlotte sorrir um pouco. Ainda não existe um método definido para identificar a classe de alguém. É apenas um sentimento entre os mestres. Dito isto, é raro que as pessoas atinjam a classe 5 e acima devido aos seus altos requisitos. De fato, os pertencentes à classe 4 e 3 já são tão poderosos, a maioria deles tem posições importantes no continente. Vó, se a classe 4 e a classe 3 são tão bons, e a classe 1? Eu nem tenho certeza se alguém é forte o suficiente para pertencer a essa classe, mas se houver, então eles provavelmente são deuses. Até onde eu sei, os membros da classe 2 são o grande ancião das montanhas Zekda, o cavaleiro guardião do Império Jeffrid, o grande mago de Macan e o presidente da torre da Universidade Imperial, Adrienne. Esses 4 são os únicos na classe 2. Uau, até eu conheço os nomes dessas pessoas. E o professor Decullen? Não tenho certeza. Esse cara pode ser classe 4 ou 5. A qualidade da mana de Decullen. No começo, era da classe 6, mas agora foi para a classe 5, assim como o cavaleiro disse. De qualquer forma, aguente lá um pouco mais. Não se preocupe. A princesa seguiu diligentemente o caminho da montanha acidentada. Charlotte estava preocupada, pois era pequena bonita, como uma boneca, mas sua perseverança fez se perguntar se ela secretamente passou por exercícios extremos. No entanto, ela sorriu orgulhosamente. Estamos quase no nosso primeiro destino. Entendi. Você fica lá também, Charlotte. Os 2 avançaram sem problemas. No entanto, em comparação com eles, seus subordinados, Ron e Gedo, pareciam um pouco confiáveis. Ron sussurrou baixo o suficiente para garantir que a princesa não ouvisse a conversa deles. Capitão, confiar em Decullen e escolher Krebas é um pouco. Já foi decidido, e não podemos desistir disso agora. Mesmo que pudéssemos, nossos inimigos claramente nem sequer consideraram que seguiríamos um caminho tão perigoso quanto isso. Não fomos atacados nem uma vez em nosso caminho aqui, não é? Isso é verdade, mas Ron mordeu os lábios com força. Uma adaga voou de uma direção desconhecida. Charlotte imediatamente abraçou a princesa e liberou forte energia. Ron e Gedo puxaram suas espadas rapidamente. Capitão, vá em frente. Vamos seguir você. Vamos lidar com isso. Dagers trovejaram rapidamente de lugares aparentemente aleatórios, mas várias flechas inundaram o topo da montanha e as interceptaram. Foi o apoio dos aventureiros que eles contrataram usando toda a sua fortuna. Eles escoltaram a princesa a uma longa distância. Eu confio em você. Volte vivo. Isso é um pedido. Entendi. Deixando as costas para eles, Charlotte correu com Mio a Decken, uma cidade onde uma mente e culturas coloridas coexistiam. Com seu clima suave durante todo o ano, o Yukline Capital era conhecido por ser um ponto de entretenimento e um centro de comida. Recentemente, o Departamento de Magia o havia escolhido como a localização do MT dos debutantes. Por que no mundo eles tornaram a estação tão complicada? Eles deveriam ir para lá de trem, mas Eferene saía da estação. Ela já esteve em um trem uma vez, que foi durante sua viagem de ida de Juhali a Iliade. E Fi, aqui. Ufa, quase me perdi. Felizmente, seus colegas membros do clube conseguiram encontrá-la. Eles entraram no trem juntos. Todo mundo andando foi roubado,
quase como se alugasse a totalidade. Uau, todos nós realmente vamos para a Deccan UMT. Eu sei, eu ia lá para férias. Júlia e os outros pareciam muito animados. Efereno, que não era natural do continente, não conseguiu se relacionar com eles. Vocês todos parecem gostar tanto de Deccan. Naturalmente, você nunca esteve lá. Você e Fi? Não apenas a Toei, mas quase todos os departamentos da universidade solicitaram anualmente, mas a tese incendiou-se rejeitando-os. Ela se referiu a Deculen, que ganhou muitos outros apelidos como Executor em Chamas, Fieri Wright e muito mais. Devido ao incidente de defesa da tese de Dren, ele ganhou muitos títulos horríveis, transformando-o em um símbolo de terror para os Wizards na Toei, mesmo que o aluno envolvido nela estivesse acontecendo, dizendo que ele estava realmente agradecido ao professor-chefe. Por quê? Eu não sei muito sobre isso, mas há muito que fazer em Deccan. É realmente incrível. Então é por isso que os outros estavam dizendo que iriam fazer compras e experimentar coisas novas. Isso não é tudo. Essa cidade está cheia de homens e mulheres bonitos também. Bem, ninguém na torre poderia competir contra o Deculen em termos de aparência. O mesmo foi para toda a universidade, sendo a única exceção de Lavane do departamento de Night. Efereno perguntou: "O professor Deculen está vindo conosco, então?" "Sim. Eu pensei que ele não era, mas essa tese também está aparentemente neste trem." Deculen estava no carruagem VIP com professores de cada departamento. Renuncia ao departamento de estudos assistivos, Letran do departamento espiritual, Ciare do departamento de destruição, Camel do departamento médico, etc. Normalmente, esses professores não compareceram a um debutante MT, mas sua localização os fez vir. Todos eles evitaram os olhos de Deculen. Todos. Deculen, que ficou em silêncio, finalmente falou. Os professores ouviram com cuidado. Eu ouvi que você participou de Mado outro dia. O silêncio permeou o carro. Você não vai responder. Sim. Hahaha, nós fizemos. Mas, bem, foi sem intercorrências. Eu duvido. Renunciar acenou com as mãos e balançou a cabeça enquanto os outros professores apenas sorriam para ele. Somente a discussão sobre o exame de meio prazo do diretor Deculen foi notável. Haha, isso mesmo. Certo. Renunciar, Letran e Ciare se revezaram. Apesar de sua lisonja, no entanto, Deculen foi tão brutal como sempre. Você pode ir agora e seguir em frente, hein? Seu tom era tão sombrio quanto o vento de inverno que picou a pele. O dia em que você poderá escolher entre nós virá. Lowina era mais suave em comparação com Deculen e também tinha excelentes habilidades. Sua família e seus apoiadores também poderiam se misturar, mas não tanto quanto a linha Yukline. Portanto, os professores naturalmente preferiram Lowina. Mas a verdade é que acho hilário que você acha que você tem uma escolha. Deculen olhou para os outros professores. Somente seu olhar agudo já esfaqueou vários professores até a morte. Deixe-me ficar claro. Vocês nem terão a oportunidade de escolher. Suas palavras se mostraram as mais aterrorizantes para os professores, que sentiram que estavam ficando incessantemente menores. O trem partiu. Deculen, que surpreendeu e chocou os outros professores, leu um livro em silêncio. A Deccan era de tirar o fôlego. Não estava quente, mesmo no verão, e o perfume de seu vento era terapêutico. Suas ruas estavam cheias de vida, e havia pessoas que vieram com sorrisos no rosto. Certamente foi uma cidade que ofereceu um estilo de vida de alta qualidade. A localização específica do MT era o Lakishore Hotel A Deccan Romance, que estava nos arredores de Deccan. Tinha uma margem do rio e uma floresta próxima, tornando-se adequado para manter o MT. 4 debutantes compartilharão uma sala. Se você preferir ficar sozinho, pode alugar uma cabine às suas próprias custas. Representante do aluno. Depois que expliquei os assuntos no lobby do hotel, liguei para o representante estudantil. Os 2 representantes do departamento de magia vieram apressadamente. Depois disso, deixarei tudo a seu critério. Há uma floresta nas costas, mas sempre que você faz qualquer coisa, certifique-se de usar o suporte da magia primeiro.
observado. Eu não me importava se eles bebiam álcool ou não. Eu nem precisava me importar se eles morressem. Esse era o charme do monte. No entanto, não deve haver vítimas. Destrua primeiro. Saí do hotel enquanto os debutantes subiam para seus quartos, enquanto sussurravam um com o outro. Encontrei Yeriel esperando em um carro depois que saí. Pelo menos tente salvar nosso rosto na torre. Você está sendo reconhecido mais hoje em dia. Yeriel falou assim que entrei no carro. Como você o configurou? Como você configurou isso? O que você está falando? Yeriel deu de ombros. Há um boato porque Marik estará aberto. Foi uma previsão baseada na natureza do atual imperador e no todo. O quê? Você sabe que Marik seria uma perda para nós, certo? Não. A abertura de Malik forneceu um benefício consequente. No entanto, precisávamos de defesa absoluta para isso. Você deveria ter escrito como lidar com isso. Eu pretendia, mas custa muito dinheiro e alguém gastou 200 milhões, e Yeriel suspirou sarcasticamente. Em breve, venderemos os itens que comprei um por um, o que nos trará enormes lucros. Serei capaz de devolver os 200 milhões de Elnes neste ano. De fato, se alguém olhasse para este mundo como um TRPG, era a vez da minha magia. Foi por isso que nem me incomodei em usar a mão de Midas quando trabalhava. Se eu usasse 4.000 mana na mão de Midas, não seria capaz de treinar minha magia ou usar o entendimento. As coisas seriam um pouco diferentes daqui em diante. Eu realmente precisava de dinheiro agora. A propósito, por que você não me deu 10 milhões? Yeriel murmurou quando ela fez beicinho. Você é bem-vindo para me dar agora. Você se lembra do que sentiu quando fomos para a relíquia da última vez? Onde você vendeu o vaso? Pretendo assumir essas emoções em breve. Não. O quê? Oh! Yeriel tremeu quase traseira. Você não tem dignidade. Isso é suficiente. Estamos aqui. Chegamos à torre enquanto conversávamos. Naturalmente, olhei para cima assim que saí do carro. Sua escala cresceu consideravelmente. Havia apenas 9 torres universitárias em todo o continente. Afinal, para que um edifício seja considerado ele tinha que pelo menos ter 70 andares. Medindo a Euclid Tower de Adequem a olho, provavelmente era mais alto que a qualificação mínima. É porque eles estão se desenvolvendo continuamente. Entrei na torre com Yeriel, encontrando assistentes esperando por nós no saguão. É uma honra conhecê-lo. Eu sou a cabeça da torre, Digerik. Digerik era um jovem. Eu olhei para ele com um homem de grande riqueza, e ele, felizmente, passou com cores voadoras. Prazer em conhecê-lo. Eu balancei a mão dele e depois olhei em volta da torre. Não foi tão bom quanto a torre da Universidade Imperial, mas suas instalações eram incríveis o suficiente para dizer que eles definitivamente estavam acompanhando os tempos. Também apoiamos pesquisas especializadas em desenvolvimento mágico. Entre todas as torres locais, provavelmente somos os únicos a fornecer isso além da Eliade. Yeriel se gabou. Separados das outras 8 atualizações, a 9ª iniciação, magia especializada, também era conhecida como magia signature. A magia sob a 9ª afiliação adotou o nome de seu criador. Se um mago enviasse sozinho, seria nomeado em homenagem a eles. Se uma torre inteira o desenvolveu juntos, recebeu o nome da torre. No entanto, isso foi simplesmente porque a pesquisa mágica especializada consumiu enormes recursos. A magia exigia que o cérebro de um mago fosse conceituado, mas experimentar e aperfeiçoar exigia muitas pedras de mana, considerando que seria necessário determinar qual série se adequaria mais a ela, todas as falhas que ela teve e todos os efeitos que poderiam aplicar ao usuário e ao alvo. Yeriel. Sim. Vamos aos estábulos agora que está feito. Preciso de um cavalo. Já? Não. Não importa. Mas antes disso, você não pode doar os documentos de exames a médio prazo da torre, senhor? Com base em empréstimo gratuito. Yeriel olhou para mim com os olhos que me lembravam filhotes, mas eu balancei minha cabeça friamente. Não tenho tempo. No entanto, se houver um mago conduzindo uma tese ou pesquisa nesta torre, corrigirei o artigo deles. Considere um presente. Como isso pode ser um presente?
Yeriel perguntou inocentemente, parecendo genuinamente sem noção. Olhei para os wizards que estavam nos seguindo, mas eles também pareciam evitar o tópico. A visão fez minha raiva ressuscitar momentaneamente. Usando meu homem de grande riqueza, escolhi uma pessoa que se destacou do resto dos wizards. Ele era uma criança fofa que me lembrou Allen. Você, qual é o seu nome? É eu? Eu sou Ponien, um mago da classificação 2. Existe uma tese mágica em que você está trabalhando. O quê? Ah, sim, existe. Vou olhar por cima do seu artigo. Pense nisso como uma honra. Não, eu... Ponien recusou audaciosamente. Ele estava prestes a chorar, então eu deixei fora do gancho. Cheguei aos estábulos do cavalo no prado atrás da propriedade Yucline, encontrando muitos cavalos excelentes batendo na grama. Eles pareciam estar pastando. No passado, promover cavalos era um grande negócio, mas os carros se desenvolveram muito hoje em dia. Ainda assim, eu realmente gosto de nossos garanhões. Yeriel acariciou uma das crinas dos cavalos e sorriu. Continue tentando. Os cavalos têm diferentes vantagens que os carros. Os cavalos, que poderiam ser usados em masmorras e minas enquanto estivessem equipados, logo se tornariam muito procurados novamente. Eu sei. Estou me divertindo criando esses caras. Não é tanto quanto antes, mas ainda é bastante benéfico para nós. Perda de perda. Yeriel deu um tapinha nas costas do cavalo algumas vezes e olhou para o relógio dela. É hora de eu ir trabalhar agora. Você pode levar qualquer um desses caras com você. Yeriel. Eu agarrei quando ela estava prestes a sair. Peguei uma caixa de luxo e entreguei a ela. É um presente. Continha luvas de ponta. Yeriel, piscando vagamente, recebeu o presente com uma expressão estranhamente distorcida. Que tipo de comércio é esse? Ah, uma negociação? Sim, isso é definitivamente uma negociação. Bem, os cavalos são muito mais caros, mas tudo bem. Eu aceito esse acordo. Yeriel estava murmurando para si mesma e foi direto para a residência. Por alguma razão, ela parecia estar com pressa. Logo passei pelo prado e procurei um cavalo que não fosse muito velho e não muito jovem. De acordo com meu homem de grande riqueza, o cavalo vermelho com uma juba macia e uma pele brilhante se destacou entre o rebanho. Eu me aproximei dele imediatamente e pulei de costas. Eu nunca havia montado um cavalo antes, mas me senti estranhamente. Esse foi o efeito da personalidade de Deculém. Depois de montá-lo por alguns momentos, pensei que ele era perfeito. Eu preparei a mão de Midas. Claro, os cavalos não eram itens. Eles estavam vivos. No entanto, a mão de Midas tinha uma característica que usou a mana do usuário para desbloquear o potencial do alvo, que poderia estar vivo ou um objeto inanimado. Obviamente, não se aplicava aos seres humanos, mas os cavalos foram tratados como itens no sistema de jogos, então talvez. Eu usei a mão de Midas. A energia azul das minhas pontas dos dedos envolveu o cavalo. Ele enterrou por um momento quando levantou os cascos à frente, forçando-me a segurar-se a ele para me impedir de cair de suas costas. A Horse vermelho de Yucline. Descrição. Um cavalo de alta classe que cresceu comendo apenas coisas boas. A mão de Midas atualizou sua capacidade física geral e desbloqueou seu potencial. Categoria Pet Ride. Características do pet. Traço. Respirando. Asterisco a configuração de nome é possível. Mão de Midas 4. Como esperado. Honestamente, isso era natural. Seria mais estranho se não fosse. Acenando de acordo satisfatoriamente, nomeei o cavalo de cavalo vermelho. Aconteceu que sua pele estava vermelha, o que fez o nome se adequar ainda mais a ele. Isso de lado, eu estava pronto agora. Eu me mudaria amanhã às 3 da manhã. Ainda havia muito tempo até então eu guardei para praticar a cavalo. Ji-Diap. Gritei e puxei suas rédeas exatamente como eu tinha visto em dramas históricos, e o cavalo correu com grande velocidade e impulso. Por um momento, meu corpo se inclinou para trás e quase caiu. Voltando à residência do senhor, Yeriel tirou seu diário de infância. Coberto de poeira e armazenado em uma gaveta antiga, ele continha lembranças de muito tempo atrás.
Eu não fui repreendido quando tomei café da manhã hoje, então meu irmão conversou comigo. Fiquei feliz o dia inteiro por causa disso. Caí minha faca enquanto jantava. Meu irmão olhou para mim como se eu fosse patético, o que me deixou triste. A culpa foi minha. Agora, mesmo que meu irmão não me repreenda, tenho que ter certeza de que posso fazer melhor sozinho. Vou tentar fazer amanhã o que não poderia fazer hoje. Eu tenho que trabalhar duro. Meu irmão não gosta quando choro, mas eu gostei de qualquer maneira quando não deveria, porque não consegui segurar isso. Idiota. Ela fechou o diário, pois não aguentava mais lendo. Por que eu estava tão fraco naquela época? Por que diabos eu agia como um idiota? Yeriel suspirou e olhou para as luvas no canto da mesa. Era um item de luxo que Deculém deu de presente. Presente, minha bunda. Yeriel jurou. Ela nem se lembrava do passado quando desejava amor. A criança cujo mundo foi abalado por sua palavra já estava morta. Tudo o que restava era a dor que ela queria esquecer. Eu não vou ser enganado, seu idiota. Yeriel pegou seu presente e tentou jogá-lo fora. Caramba! Mas ela não conseguia mover os braços. Foi o primeiro presente que ela recebeu em sua vida, pois nunca havia recebido um feliz aniversário. Yeriel colocou as luvas em sua gaveta. Eu simplesmente não preciso usá-lo de qualquer maneira. Ela murmurou e assentiu. 21 horas. Pessoas se reuniram na floresta atrás do Romance a Declan. A primeira atividade em seus 3 dias e 2 noites de estadia aqui foi assistir a fogos de artifício mágicos. Junto com aplausos poderosos, raios mágicos cintilantes subiram no céu. Eles explodiram no ar e bordaram lindamente a escuridão da noite. Uau! Tão bonito! O local estava cheio de exclamações puras. Os 3 filhos do arquipélago, Carlos, Léo e Lia, estavam entre a grande multidão assistindo aos fogos de artifício. Como esperado de Silvia. Isso foi impecavelmente perfeito. Os 7 professores do departamento de magia deram à sua equipe uma pontuação perfeita para cada fogo de artifício. Ifi, você está pronto? Sim. A equipe de Eferene foi por último. Trazendo fogo de artifício que eles gravavam com um encantamento com antecedência, Efereno, seu líder de equipe, gritou. Usamos a magia de destruição e a magia harmônica para... Apenas atire. Ok. Os professores nem fingiram estar interessados. Sentindo-se para baixo, ela concentrou sua magia em sua pulseira. Seu poder mágico crescente permeava a pilha de fogos de artifício, fazendo com que eles se espalhassem imediatamente. A magia atingiu o céu e explodiu. Como explicou Efereno, o banquete da destruição e da harmonia que se seguiu tornou as cortinas tão bonitas quanto a aurora. Foi um resultado que poderia ser comparado à equipe de Silvia, mas seus professores não pareciam satisfeitos. É bonito, mas seu som é muito alto. Meu ouvido dói. O professor Ciari, do Departamento de Destruição, deu 6 pontos. Letran, do Departamento Espiritual, deu 4 pontos. Quero dizer, por quê? Júlia exigiu uma explicação, mas eles apenas a encararam silenciosamente. Ela fez beicinho e voltou. Tudo bem. Efereno confortou Júlia. Ela esperava muito de qualquer maneira. Os professores odiavam o clube dos plebeus. No entanto, 10 pontos. Eles encontraram o equilíbrio perfeito entre mágica de destruição e magia harmônica. Eles receberam uma pontuação perfeita do nada. Deculém. Surpreso, Júlia perguntou. O quê? 10 pontos. Enquanto Deculém assentiu, os professores se entreolharam lentamente. Renunciar, ao lado de Deculém, elogiou-os e deu 10 pontos. Os professores depois dele fizeram o mesmo também. Somente Ciari e Letran, que deram 6 e 4 pontos, respectivamente, começaram a suar frio. Eles entenderam mal isso como um novo método de Deculém de Ferraros. Aqui estão os resultados do concurso Magic Fireworks. O primeiro lugar é a equipe Silvia com 70 pontos, o segundo lugar é o Efereno da equipe com 60 pontos, o terceiro lugar é o time Beck com 58 pontos. Graças a isso, a equipe de Eferene ficou em segundo lugar. Seus membros riram, mas ela olhou para Deculém com uma sensação um pouco complicada.
No entanto, ele já havia saído sem olhar para ninguém. O que é que foi isso? Puxa, isso é ridículo. Ei, eu estava certa. Ela é a favorita de Decullen. Isso mesmo. No início do semestre, ela deveria ser punida, mas ela não estava por causa do Decullen. Há rumores de que ele deu aulas particulares. Puxa, eles estão saindo ou algo assim. De jeito nenhum. Ela é bonita, mas não acho que ela seja o tipo de professora Decullen. Um grupo de nobres bruxos sussurrou enquanto fofocavam, o que era impróprio de seu contexto aristocrático. Eferene estava bravo, mas ela não disse nada. Ifi, olhe para isso. Esta é a recompensa por entrar em segundo. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa imprudente, Júlia veio com o segundo prêmio. Era um licor duro. O Efereno pegou, abriu e já tirou uma soneca. Caramba, o que há de errado com você, Ifi? Espere, eu tenho que ir a algum lugar. Assim que Eferene devolveu a Júlia, ela correu a toda velocidade, lembrando-se de onde veio. Ela tinha inúmeras perguntas que precisava fazer a ele e inúmeras coisas que queria saber. Hoje foi apenas um gatilho. Ela sentiu que estava correndo por cerca de 30 minutos antes de encontrar Decullen em um banco na beira da estrada escura. Havia um cavalo parado ao lado dele. Ela engoliu em seco. Ele não parecia se importar com ela, mas ela hesitantemente se aproximou e sentou-se no banco oposto. Professor. Decullen não respondeu. O Efeneno continuou sem hesitar. Eu sei que isso é rude da minha parte, mas tenho uma pergunta sobre o teste de promoção. Só então Decullen olhou para ela. Você quer dizer sobre Dren? Sim. Efereno sentiu que algo não estava certo em sua tese. A preservação de incêndio e seu método de elenco apresentado por Dren tornaram uma certa suspeita mais forte nela a cada dia que passa. O conteúdo de sua tese é semelhante à sua tarefa. Não, é quase idêntico. Você acabou de perceber isso agora. Decullen olhou para ela como se fosse patética. O Efereno tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Claro, ela não achou que ele afirmaria com tanta certeza, mas no fundo, ela já sabia que era dela. Ela baixou o olhar, sentindo tristeza subindo profundamente dentro dela. Os nobres que não conheciam nenhum fofoca melhor que Decullen a favoreceu, rotulando suas ações como carinho. Poderia realmente ser chamado de favoritismo? Se sim. Por quê? Por que diabos? Por quê? O Efeneno olhou para as pedras deitadas na calçada quando uma brisa passou por sua túnica. Ela podia ouvir o riso de bruxos não muito longe deles. Isso não é diferente do meu castigo, do clube e da tese de Dren. Ela precisava fazer uma das perguntas mais importantes que estava morrendo de vontade de encontrar a resposta. É por causa do meu pai? É por causa do seu senso de dívida? Eferene perguntou com coragem quando ela orgulhosamente levantou a cabeça. Decullen, a professora mais odiada, estava olhando para ela, seus olhos azuis fazendo seu corpo tremer apenas olhando para eles. Descubra por si mesmo. Não seja teimoso. Você não é mais uma criança. Decullen levantou-se de seu assento quando deixou essas palavras sair de seus lábios friamente. Em um instante, parecia que toda a tensão em seu corpo havia sido drenada. No entanto, ela logo foi cheia de raiva. Efereno apertou os punhos. Eu estava indo de qualquer maneira. Suas palavras fizeram Decullen se voltar para ela. Ela não evitou o olhar dele. O fogo em seu coração não congelou desta vez. Vou propondo estar sob sua supervisão. Ao fazer isso, vou revelar o que aconteceu e a razão pela qual meu pai cometeu suicídio. Decullen apenas olhou para ela. Não havia sequer a menor mudança em seu rosto. Você disse uma vez que eu sou uma joia. Ela não sabia se arrependeria de dizer essas palavras um dia. Você é, então não desperdice seus talentos. Lágrimas brotaram em seus olhos quando seus lábios fechados tremeram. Se sim, então eu definitivamente vou superá-lo. Eu ficarei maior do que você enquanto você me observa do seu cavalo alto. Efereno, que vomitou todas as suas emoções antigas e reprimidas, ofegou. Involuntariamente, ela enxugou as lágrimas com a barra de sua túnica. O ar noturno soprando suavemente nas proximidades resfriou seu calor. Sob as estrelas,
Decolen ficou parado, seu silêncio assustador e fereno. Ela percebeu que apenas fez um pouco tarde demais. No entanto, essa é uma boa atitude. Ele não tentou quebrar a vontade dela. Ele não desprezou ou zombou dela. Desafiou incessantemente a própria vida. Pelo contrário, ele parecia bastante respeitoso. O que quer que o aguarde no final do seu caminho, use-o como sua coroa de louros. Decolen subiu em seu cavalo. Eferene observou seu retiro nas costas em silêncio, enquanto o cavalo vermelho que o levou rapidamente se afastou. Eu vou. O efeneno sorriu e assentiu. Como ele disse, ela desafiaria incessantemente a própria vida. Então, eu quero que você alcance uma posição muito mais alta do que qualquer outra pessoa. Depois de alcançar o auge do seu crescimento, quero que eu seja o único a quebrar você, não mais ninguém. Até então, ela sentiu uma dor maçante nas omoplatas. Efereno deu um tapinha no ombro e olhou para o chão, encontrando uma pedra ainda rolando nela. O que é agora? Ela olhou para uma árvore próxima, encontrando o falcão olhando para ela. Foi o que jogou isso? Parecia ridículo, mas fazia sentido. Uma rocha realizada pelo talão do falcão voou em minha direção. Esse falcão havia jogado. O que você é? Ei, pare de jogar. Argue, este pássaro. Cheguei à entrada do Krebs Canyon em 1 hora, devido à incrível performance do Red Horse. Isso é tudo por hoje. Volte aos estábulos e volte ao meio-dia. Enviei o cavalo vermelho de volta. Eu não sabia se ele ouvia minhas ordens ou não, mas não havia sinal de fadiga em seus movimentos. É uma morte. Fiquei parado e lembrei do recente incidente. A declaração de Efereno hoje não foi uma variável de morte, mas foi um tanto desconcertante. Ela planejava se colocar sob meu controle. Não foi ruim. No entanto, não ficou claro se ela seria uma adaga pressionada contra minha garganta ou uma adaga revestida para eu usar. Foi tão repentino, e eu ainda não sabia o que Decolen exatamente fez com o pai dela. Ele poderia ter cometido um crime digno de morte ou algo que poderia ter sido consertado com uma simples repreensão. Eu queria saber, mas não havia como fazê-lo. Missão independente, complete o curso. Moeda da loja 4. Recompensas adicionais de conquista. Uma mensagem do sistema apareceu. Charlotte e seu partido estavam se aproximando de longe. Cobertos de poeira, eles suspiraram em alívio quando me viram. No entanto, o partido deles tinha apenas Malho, Charlotte e Rowan. As outras escoltas não estavam em lugar algum. Existem apenas 3 de vocês. Perguntei a Charlotte, mas ela não respondeu. O resto morreu a caminho aqui? Uma vergonha. Atrás de Charlotte, Malho zombou da cabeça. Olá, professor Decolen, professor, certo? Obrigado por nos ajudar. Ouvi muito sobre você através de Charlotte. Malho sorriu. Foi bom vê-la falando muito assim que nos conhecemos. Ela parecia exatamente como eu a projetara, e sua personalidade era a mesma que eu vi no jogo. Sim, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Decolen von Grauenkline. Sou professor-chefe da torre da Universidade Imperial. Uau, você é o professor-chefe. Isso é impressionante. Você deve ser ótimo em magia. Eu apenas sorri para ela em resposta antes de voltar minha atenção para Charlotte, cuja expressão permaneceu escura. Pegue. É uma nota da equipe de aventura. Charlotte estendeu um pedaço de papel. Cerca de 37 assassinos e um Dean estão perseguindo você. Dean. Assim que vi a palavra, franzi a testa, um desgosto instintivo aumentando dentro de mim. A família Hill se tornou muito corrompida. Eu sei direito. Deonan era uma subespécie de meio fantasma e demônios. Parecia e falava como humano, e até tinha inteligência em nível humano. No entanto, tudo mais neles não era diferente de um demônio. Os Deanantes também eram mais nojentos que os demônios porque eram os produtos de um contrato. Uma mágica de convocação demoníaca realizada pelos Dark Wizards of the Ashes. Monstros que só podiam ser convocados misturando um corpo humano com membros intactos e chifres demoníacos eram difíceis de derrotar física e magicamente. Você está bem? Charlotte perguntou. Estou bem. As chances estavam a meu favor. Afinal,
Uma vez que entramos no Canyon, minha qualidade de mana seria atualizada para a classe 4 e minha velocidade de recuperação de mana sobrecarregaria meu consumo disso. Meu poder mágico e a saída geral também seriam amplificados. Ainda mais, como os deanantes eram do tipo demônio, eu seria capaz de rasgá-los completamente. Princesa Malho. Sim, sim, sim. Coloquei minha pasta na estrada. Quando a bolsa se abriu, 15 sacos de aço de madeira surgiram no ar. Seus olhos se arregalaram quando ela testemunhou. A partir de agora, este aço acompanhará. Uau! Charlotte murmurou. Essa é a mágica perfeita para acompanhantes. Ela pegou uma máscara de gás de mineração. Você não precisa disso. Eu trouxe 4 deles. Eu balancei minha cabeça. O grupo entrou em Crebas Canyon. Sua entrada não era diferente de outras trilhas da montanha. Estava um pouco apertado e áspero, mas foi isso. Eu acho que você é uma pessoa muito gentil, professora Decullen. Charlotte ficou surpreso com a atitude inesperada que Decullen estava mostrando agora. É claro, os outros nobres do Império pareciam me odiar e sempre olhou para mim, o que me deixou triste. Mas você é diferente. Você deveria apenas ignorar esse tipo de pessoa. Ele tratou Malho com grande respeito. Toda sua palavra continha respeito, e suas ações estavam cheias de dignidade. Quanto mais baixo é, mais eles tentariam se exaltar olhando para os outros. O quê? Estou humilde. Não, os nobres patéticos do Império são. A princesa Malho é claro, um indivíduo inestimável, mas não apenas por causa do seu sangue. Você tem qualidades únicas para você. Uau, é a primeira vez que alguém me disse isso. Sentindo-se desconfortável, Charlotte interveio. Ei, corte isso. Ele pode acabar seduzindo-a nesse ritmo. Decullen assentiu e andou em silêncio. Seus passos que os levavam através do cânion eram imparáveis. Ele nem hesitou, quase como se estivesse atravessando o mesmo caminho há 20 anos. Quanto mais profundos eles avançaram para o cânion interno, mais as florestas e a vegetação se tornavam mais roxas. O ar estava ardente, mas a respiração não era um problema, graças à máscara de gás que eles prepararam com antecedência. Mesmo assim, Decullen ainda estava nu. Foi esse o exorcismo Yucline que ela só tinha ouvido falar? Um macaco pulou em direção a eles de um lugar desconhecido. Roen apressadamente balançou a espada, mas a lâmina pairava em torno do grupo perfurou-a primeiro. Era o aço estranho que Decullen empunhava. Uau! Malho ficou impressionado. Decullen disse, ainda está olhando apenas para frente. Sua vizinhança está bem protegida, então não há necessidade de se preocupar. De qualquer forma, a esse ritmo, levará aproximadamente 4 horas para chegar à fronteira de Yuren. Charlotte mordeu o lábio com força, achando essa duração problemática. 4 horas são muito longas. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Se corrermos, podemos nos tornar viciados em magia. E o Dean? Não se preocupe, eu vou matar. Você. Sim. Charlotte balançou a cabeça. Se aparecesse, ela estava disposta a se sacrificar. Não, eu. Cale-se. O que? A voz de Decullen mudou em um instante. Um enxame de morcegos logo apareceu. Havia centenas deles, mas o item querido de Decullen se moveu graciosamente e penetrou em todos eles. O enxame de morcegos caiu contra o poder de seu aço furioso antes que eles pudessem lançar um ataque contra eles. Isso é incrível. Que tipo de mágica é esse? Professor, eu... Malho conversou com Decullen enquanto ele estava de costas contra ela. Decullen respondeu suavemente. Princesa. Sim. Cale a boca e espere. Tudo bem. Assustado, Malho fingiu trancar o zíper da boca. Seus lábios continuavam se movendo, mas nenhum som saiu. Eu calo minha boca, estou ouvindo você. Um apito soprou à distância. Charlotte segurou a espada, sentindo energia demoníaca se aproximando deles. Os degraus de Decullen pararam. Ei! Seus olhos azuis instantaneamente se iluminaram. Sua expressão destemidamente distorcida parecia ter conseguido conter sua raiva.
Charlotte estava muito mais aterrorizado com ele. O som de assobio se aproximou deles. Perda, 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 perda. Passos leves também podiam ser ouvidos ecoando. Enquanto os galhos da árvore balançavam, Charlotte abraçou Malho e se cercava com um escudo de aço. Deixe-me dizer isso agora. Deculém calmamente deu um aviso aos seus oponentes. No momento em que você se aproxima, seus membros se desintegrarão. O outro lado não se retirou. No entanto, em vez disso, eles mostraram uma infinidade de provocações como se ridicularizassem o Deculeim. Naquele exato momento, uma ruptura de aço rasgou a atmosfera, vibrando dezenas de vezes por segundo e correndo pela área a uma velocidade. Os olhos humanos normais não podiam mais perceber. Toda a sua vizinhança ficou devastada como se uma bomba pousasse e explodisse. As ondas de choque causadas pela pura velocidade de sua psicocinese sozinhas fizeram com que o cânion fosse derrubado e todo tipo de coisa surgisse. Sangue, carne, entranhas.